Ela andava sozinha numa noite fria em Londres. Passava das 21 horas e Sarah Everard seguia a pé por uma área residencial em Clapham, voltando para casa depois de visitar uma amiga. Uma câmera de segurança registrou sua última aparição. Sarah nasceu em 1987 e cresceu em York, no Reino Unido. Era a filha mais nova, vinda de uma família carinhosa e bem estruturada. O pai era professor, a mãe envolvida com trabalho voluntário. Desde criança se destacava pela doçura e inteligência. Estudou geografia na Universidade de Durham e, após se formar, foi para Londres em busca de novas oportunidades. Lá, construiu uma carreira sólida na área de marketing e relações públicas. Mesmo diante das dificuldades que enfrentou em 2020, como o fim de um relacionamento e a perda do emprego, ela se manteve otimista. Arranjou um novo trabalho, começou um novo namoro e parecia pronta para recomeçar. Na noite de 3 de março de 2021, Sarah estava saindo da casa de um amigo por volta das 21 horas. Caminhava sozinha, falando com seu namorado pelo telefone, e pareciam animados. Haviam combinado de se encontrar no dia seguinte. Pouco depois, câmeras da região captaram seus últimos passos. Às 21 horas e 35 minutos, uma câmera instalada em um ônibus registrou Sarah parada ao lado de um homem, em um canto da estrada. Logo depois disso, ela desapareceu completamente. Quando não apareceu no encontro no dia seguinte, nem respondeu às mensagens, seu namorado ligou para a polícia. A investigação começou, mas o que a princípio parecia ser apenas um desaparecimento, em breve tomaria proporções muito maiores. Enquanto as buscas aconteciam, centenas de imagens de câmeras foram analisadas e vizinhos da região foram entrevistados. Então, uma pista mudou o rumo do caso. As gravações mostravam claramente que Sarah havia sido abordada por Wayne Couzens, um policial em atividade, membro de uma equipe especializada em proteção diplomática. Wayne a abordou usando seu distintivo oficial. Ele alegou que ela estava descumprindo as medidas de isolamento e a colocou no carro como se estivesse fazendo uma prisão. Era tudo parte de um plano meticuloso. Ele havia alugado o veículo dias antes, comprou fita adesiva específica para não deixar vestígios e já havia inspecionado o local onde pretendia abandonar o corpo. Depois de levá-la, ele dirigiu por quase 2 horas até uma área remota em Kent. Lá cometeu o crime entre meia-noite e 1 da manhã. Mas ele ainda não tinha terminado. Com frieza, continuou seguindo seu plano para apagar qualquer evidência. Na manhã do dia seguinte, ele foi até um posto de gasolina, onde foi flagrado por câmeras de segurança comprando 5 litros de combustível. Logo depois, ele voltou até o local onde havia deixado o corpo de Sarah, dentro de uma antiga geladeira. Derramou a gasolina sobre tudo e ateou o fogo. Em seguida, recolheu os restos e os colocou em sacos de entulho, descartando-os em um lago próximo. Apesar de todo o cuidado, Couzens não contava com a imensa rede de investigação e tecnologia que o cercava. Com o cruzamento das imagens obtidas por câmeras de segurança, que mostravam Sarah sendo abordada e entrando no carro de Wayne Couzens, e os registros de localização do veículo alugado, os investigadores começaram a montar, passo a passo, a linha do tempo do crime. Os dados do GPS indicavam exatamente por onde o carro passou naquela noite, e o trajeto coincidiu com os horários em que Sarah havia sido vista. As gravações do posto de gasolina, onde Couzens comprou gasolina logo após o crime, também serviram como prova crucial. Além disso, sinais do celular de Sarah foram localizados em um riacho na cidade de Sandwich, onde Wayne havia passado poucas horas depois do assassinato, confirmando que ele tentou se livrar de evidências. Quando os restos mortais de Sarah foram encontrados, os investigadores puderam ligar o local do descarte ao movimento do carro de Couzens e à compra do combustível. A análise forense revelou vestígios de DNA de Sarah no carro e nas áreas onde o corpo havia sido mantido. Toda a cronologia que Wayne tentou apagar foi reconstruída em detalhes. Pressionado pelas evidências, Couzens foi preso. Em seu primeiro depoimento, tentou desviar a culpa com uma história absurda. Afirmou ter sido ameaçado por uma gangue do leste europeu, que exigia que ele entregasse uma mulher como pagamento por uma dívida. Segundo ele, tudo havia começado após sair com uma prostituta sem pagar.
Ele dizia que foi forçado a sequestrar alguém e que Sarah foi entregue viva e sem ferimentos em uma rodovia. Mas nenhuma parte dessa versão resistiu à investigação. A verdade era clara. Cousins agiu sozinho. Planejou cada passo, se aproveitou de sua posição como agente da lei e se comportou com uma frieza perturbadora. A revelação de que um policial em serviço cometeu tamanha brutalidade causou comoção nacional. A confiança da população foi profundamente abalada. Como confiar em quem deveria proteger? Diversas vigílias foram organizadas por todo o Reino Unido em memória de Sarah. Algumas foram proibidas por causa das restrições da pandemia, o que gerou ainda mais revolta. Mesmo assim, pessoas se reuniram silenciosamente, deixaram flores, acenderam velas e fizeram homenagens em praças, escadarias e estações de metrô. Protestos se espalharam por Londres e outras cidades, exigindo mudanças imediatas na segurança pública e maior proteção às mulheres. A comoção foi tão grande que pressionou o governo britânico. Leis começaram a ser debatidas para tornar o assédio nas ruas um crime mais severo. A secretária de Assuntos Internos e o prefeito de Londres fizeram declarações públicas, reconhecendo que as ruas não eram seguras para as mulheres e que isso precisava mudar. Em julho de 2021, Wayne Couzens se declarou culpado pelos crimes de sequestro, abuso e assassinato de Sarah. Em setembro, foi sentenciado à prisão perpétua sem direito à liberdade condicional, uma das punições mais severas previstas pela justiça britânica. A família de Sarah, devastada, optou pelo silêncio na maior parte do tempo. Em um raro pronunciamento, os pais disseram que lembrarão dela como uma jovem linda, cheia de vida, generosa e brilhante. A mãe relatou que imaginar os últimos momentos da filha é uma tortura diária e que a forma como Couzens destruiu e queimou o corpo de Sarah foi um insulto final. Disse que jamais poderiam vê-la novamente, abraçá-la, dizer adeus. Sarah era uma mulher jovem, inteligente, cheia de sonhos, planos e amor para dar. Tudo o que ela queria naquela noite era chegar em casa em segurança. E isso, em um mundo justo, deveria ser um direito garantido a qualquer um. Mas o mundo falhou com ela. E agora cabe a todos nós lembrar, resistir e exigir que isso nunca mais se repita. Jennifer era filha de imigrantes vietnamitas que chegaram ao Canadá em busca de uma vida melhor. Seu pai, Bish Hapan, era operário numa empresa automotiva. Sua mãe, Han Pan, trabalhava como técnica em montagem. Eles eram disciplinados, rigorosos, exigentes. A educação de Jennifer foi marcada por uma pressão constante. Tirar notas perfeitas, tocar piano, patinar, não ter distrações. Nunca teve permissão para sair, namorar ou viver como os outros jovens. A rotina era casa, estudo, prática e mais estudo. Jennifer cresceu sob a expectativa de ser perfeita. Por fora parecia a filha ideal, mas por dentro tudo desmoronava. Na noite de 8 de novembro de 2010, tudo mudou. 3 homens armados invadiram a casa da família Pan. Renderam os moradores, amarraram Jennifer no topo da escada e levaram seus pais ao porão. Lá, atiraram nos 2. Han morreu na hora. O pai dela foi levado às pressas para o hospital em estado crítico. Jennifer foi encontrada viva, amarrada, chorando. Ela própria ligou para a polícia e o áudio da chamada rodou o país. Ela gritava por socorro, dizia que os bandidos haviam matado sua família. Ela contou aos investigadores que os homens pareciam querer dinheiro, que perguntaram sobre a localização de cofre e joias e que a pouparam, levando seus pais para o porão. A história parecia fazer sentido, mas pequenos detalhes começaram a chamar a atenção. A casa não apresentava sinais de arrombamento. Nada foi levado. Como esses homens entraram? Com acesso às câmeras de segurança, a polícia viu algo estranho. Os supostos assaltantes entraram pela porta da frente, de forma calma, sem forçar a entrada, como se já soubessem exatamente onde estavam indo. Isso acendeu um alerta. Em paralelo, os investigadores descobriram que Jennifer mantinha um relacionamento proibido com Daniel Wong, um jovem envolvido com o tráfico de drogas. Os pais dela desaprovavam completamente.
Ela dizia que havia terminado com ele, mas na verdade, nunca se afastou. Levava uma vida dupla. Com os pais, fingia seguir o caminho ideal. Mas fora de casa, namorava Daniel e trocava mensagens com traficantes. A partir desse ponto, os detetives começaram a desmontar a imagem de filha perfeita. Descobriram que Jennifer havia forjado durante anos um histórico escolar inteiro. Ela não terminou o ensino médio, mas criou boletins falsos, diplomas e até uma falsa aceitação na universidade. Tudo para manter as aparências e evitar o confronto com os pais. Ela dizia que ia à faculdade, mas passava o dia em bibliotecas ou na casa de amigos. Até inventou um estágio numa farmácia. Tudo era mentira, uma vida construída em cima de falsidades. Os investigadores passaram a desconfiar diretamente dela. E surgiu uma dúvida crucial. Como Jennifer conseguiu ligar para a polícia se disse que estava com as mãos amarradas nas costas? Para esclarecer, pediram que ela fizesse uma simulação. Na reconstituição, Jennifer tenta pegar o celular do bolso e discar. A cena é constrangedora. Ela se contorce, hesita, não consegue sequer tocar na tela. Fica claro que seria impossível realizar aquela chamada na posição em que ela afirmou estar. Sua história começa a desmoronar. Mas o que acabou com qualquer possibilidade de inocência foi o que veio depois. O pai de Jennifer, que todos pensavam estar à beira da morte, acordou. Ele sobreviveu ao tiro e pôde prestar depoimento. O que ele contou deixou todos em choque. Disse que viu a filha descendo as escadas calmamente, conversando com um dos invasores. Não havia medo, desespero ou surpresa. Ela os conhecia, e aquilo era uma emboscada. Com base nesse relato, a polícia chamou Jennifer para um novo interrogatório. Dessa vez, o detetive adotou outra estratégia. Em vez de pressionar, ele apresentou os fatos. Calmamente, confrontou Jennifer com provas. Sem saída, Jennifer confessou. Disse que não suportava mais a vida sob controle dos pais. Queria liberdade, queria viver com o namorado, mas não tinha como se sustentar sozinha. A solução que encontrou foi pagar alguém para matá-los e ficar com a herança do seguro de vida. As câmeras mostram claramente os 3 homens entrando pela porta da frente, sem nenhuma pressa, sem violência. Jennifer combinou o horário exato, mandou mensagem avisando. A porta está destrancada. Tudo foi cronometrado. Não havia roubo. Era execução. A última peça do quebra-cabeça veio com uma testemunha que não tinha nada a perder. Lanford Crawford, apelidado de Homeboy, um dos envolvidos na execução. Ele contou detalhes da negociação, como Jennifer os contratou, quanto pagaria, como seria o pagamento com o dinheiro do seguro. Mostrou as mensagens, entregou tudo. Jennifer estava encurralada. Jennifer Pan foi condenada à prisão perpétua, sem direito à liberdade condicional por 25 anos. Daniel Wong, o namorado, recebeu a mesma pena. Os 3 assassinos também foram sentenciados à prisão perpétua. O tribunal classificou o crime como frio, calculado e movido por ganância. O caso Jennifer Pan chocou o Canadá. Ela fingiu por anos ser uma filha exemplar. Quando perdeu o controle, planejou o assassinato dos próprios pais, não pela sobrevivência, mas por liberdade, dinheiro e conveniência. Ela não apenas enganou a família, mas tentou enganar a polícia, a mídia e todo um país. Mas a verdade, lenta e metódica, foi surgindo e expôs quem ela realmente era. Na manhã fria de 22 de novembro de 2018, na cidade de Woodland Park, Colorado, Kelsey Barrett, uma jovem mãe de 29 anos, foi vista pela última vez. Conforme os dias passavam e as buscas não traziam respostas, começaram a surgir indícios que apontavam para uma história complexa, envolvendo relacionamentos tumultuados e escolhas trágicas. O noivo de Kelsey, Patrick Frazee, tornou-se o principal suspeito depois que as investigações revelaram seu possível envolvimento. De acordo com os depoimentos apresentados durante uma audiência preliminar em Cripple Creek, Patrick teria atraído Kelsey para sua casa no Dia de Ação de Graças, onde teria tirado sua vida. Após o ocorrido, ele tomou medidas drásticas para ocultar qualquer evidência, incluindo a queima dos restos mortais em sua propriedade. Um testemunho crucial veio de Crystal Kenny, uma enfermeira de Idaho,
que admitiu ter mantido um relacionamento com Patrick no início de 2018. Crystal relatou que Patrick havia pedido sua ajuda para limpar a cena e encobrir seus rastros, revelando detalhes que foram fundamentais para a investigação. Segundo os relatos, Patrick teria guardado o corpo em um saco preto, escondendo-o temporariamente em um monte de feno antes de participar de um jantar de ação de graças, como se nada tivesse acontecido. Posteriormente, ele teria se livrado dos restos mortais, queimando-os e descartando o que restou em um rio e em lixeiras. Crystal também relatou que essa não foi a primeira tentativa de Patrick de atentar contra Kelsey. Ele teria planejado o crime em 3 ocasiões anteriores, incluindo uma tentativa de envenenar o café dela. Mas esses planos nunca foram executados. Quando Crystal foi chamada para a casa de Kelsey após o crime, ela encontrou uma cena terrível, com sangue por toda parte. Apesar disso, passou horas limpando o local para eliminar qualquer evidência. De acordo com a família de Kelsey, o suposto motivo de Patrick seria ainda mais perturbador. Ele desejava a guarda total da filha do casal, algo que Kelsey havia se recusado a ceder. Detalhes adicionais, como o telefone celular de Kelsey sendo localizado a centenas de quilômetros de distância, em Gooding, Idaho, onde ela não conhecia ninguém, levantaram ainda mais suspeitas. Além disso, um telefonema da mãe de Kelsey para Patrick revelou um emaranhado de mentiras sobre o rompimento deles, tornando o caso ainda mais sombrio. Enquanto as investigações avançavam, Patrick enfrentou uma série crescente de acusações, incluindo 2 de homicídio em 1º grau, baseadas em diferentes hipóteses. Embora o corpo de Kelsey nunca tenha sido encontrado, os depoimentos e outras provas apresentadas durante o julgamento levaram à sua condenação por homicídio. Ele foi sentenciado à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional.